Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós aprendemos uma lição tão importante. Nós aprendemos sobre a vida de Gideão. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre isso, qual foi o texto que nós utilizamos, hein, crianças? Vocês se lembram? Vamos lá? Isso, muito bem. E aí o que foi que nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos que Gideão, ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus para livrar o povo dos midianitas, que oprimiam o povo. Eles eram ismaelitas e eles eram malvados. Aí, crianças, vocês até devem se lembrar dessa história. Deus então faz com que Gideão levante um exército, e aí ele levanta um exército, mas o Senhor Deus vai diminuindo, e aí eles ficam só com 300 homens. Enquanto que o exército dos midianitas era um mar de soldados. Mas eles vencem a batalha. Inclusive, crianças, se vocês quiserem saber um pouco sobre essa história, peça para o papai e para a mamãe ler os capítulos anteriores ao texto que nós utilizamos hoje. Veja que história bonita é a história de Gideão e os seus 300 soldados. Mas sabe, crianças, Gideão, apesar de ter experimentado a atuação de Deus na sua vida, no final ele peca. No final ele comete erros tão, mas tão sérios. O povo queria que ele fosse rei. Diziam assim: Gideão, você deve ser o nosso rei, seus filhos também, seus netos também. Aí Gideão diz assim: não, eu não vou ser rei, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos. Que o Senhor seja rei sobre vocês. Aí nós poderíamos dizer: que coisa boa, né? É verdade, crianças, é verdade. Essa frase de Gideão, eu não vou reinar, mas que o Senhor reine sobre a vida de vocês, é correta. Só que Gideão, ele obedeceu essa palavra? Não obedeceu. E ele, por sua vaidade, ele começa a se comportar como rei. Aí ele faz uma estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal é como você pode ver aí na figura. É essa parte aí do sacerdote, esse peitoral e essa ombreira que eram feitas de ouro. Então, crianças, ele faz isso para ele. E aquilo se torna um ídolo. Ele tem um harém, várias mulheres, ele tem roupas reais. E ele se autoproclama rei porque coloca no filho dele o nome, o meu pai é rei. E por isso, então, ele desobedece aquilo que ele havia dito lá no início. Crianças, a gente precisa estar muito atento a isto. A gente precisa viver aquilo que nós afirmamos. A Bíblia não diz assim: filhos, obedecei a vossos pais em tudo no Senhor? Vocês sabem desse texto, mas a minha pergunta é: vocês obedecem papai e mamãe? A Escritura Sagrada diz que nós não podemos mentir, e vocês sabem disso, mas vocês têm dito somente a verdade? A palavra de Deus diz que nós não podemos usar a nossa língua para falar mal de pessoas. Mas será que vocês têm seguido isto? Ah, crianças, nós precisamos viver aquilo que nós falamos e cremos. É preciso pedir ajuda do nosso Deus para que sejamos preservados no Senhor. Não podemos ser como Gideão, que falou a coisa certa, mas viveu de forma errada. Como crentes crianças, nós precisamos falar a coisa certa e viver a coisa certa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida das crianças e que elas aprendam, ó Deus, hoje, que elas precisam viver aquilo que elas falam acerca da palavra de Deus. Eu sei que essas crianças queridas, elas conhecem a Tua palavra, conhecem a Tua lei. Por isso, que elas obedeçam e que elas sejam, ó Deus, motivadas pelo Teu Espírito Santo
a glorificarem e a exaltarem a Cristo, a serem como Cristo é e foi quando esteve aqui na terra. E que elas, ó Senhor, sejam crianças piedosas, santas e puras. Ajuda, Pai, com o Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Amém, crianças. Que Deus as abençoe, viu? Um beijo para todas vocês e um grande abraço.